dia 21 de abril, um feriado nacional. Mas você sabe quem esse dia homenageia? Se não, no Desvendando a História de hoje, contaremos um pouquinho sobre quem é esta figura. Bom, a Inconfidência Mineira ela surge num contexto mundial muito interessante. Na Europa a gente está tendo a efervescência do movimento iluminista, que vem questionar as bases do antigo regime, do clero, da nobreza e a própria figura do rei. E isso acaba gerando consequências no Brasil. No século XVIII, você vai ter ali a descoberta de ouro, na região de hoje em dia de Minas Gerais, né? O que gera um frenesi do ouro, né? Muitas pessoas vão sair de Portugal para vir para o Brasil justamente nessa promessa de riqueza rápida, o que acabou gerando a necessidade de controle sobre essa exploração do ouro, que culminou na criação da Intendência das Minas, na criação da capitania de Vila Rica, para justamente aumentar o controle da coroa portuguesa sobre o ouro que se explorava no Brasil, né? Além disso, para recuperar a cambaleante sociedade portuguesa por conta dos últimos anos, das últimas décadas ali de dezenas de problemas enfrentados, né? Então eles instituem, né, ou pelo menos no papel eles instituem, a derrama. Se Portugal não conseguisse a arrecadação que eles necessitavam, o Estado teria o direito de apreender o ouro das pessoas, né? Isso gerou um sentimento de revolta muito grande. Nesse processo, na região de Minas Gerais, acaba se criando uma certa elite, porque Minas começa a ficar muito desenvolvida por conta do ouro. E a elite brasileira mandava seus filhos justamente para estudar nas universidades europeias, onde os filhos dessa burguesia, dessa elite colonial brasileira, eram contaminados com os ideais iluministas. E quando voltavam para o Brasil, traziam na mala esses ideais iluministas, né? Nesse contexto, a gente vai ter o surgimento do movimento Inconfidente. Esse movimento ele reivindicava uma diminuição da cobrança dos impostos, né? Só que, a partir do momento que você gera um movimento de contestação por um motivo que seja, você abre um precedente para contestar vários. Então, o movimento da Inconfidência Mineira, ele é um movimento que se torna separatista e que se torna republicano aos poucos. Então, se começa com um problema tarifário de impostos, isso evolui para uma revolução. Os revoltados foram denunciados por membros do próprio movimento, né, já antecipando que o movimento fracassaria e que eles, né, queriam livrar sua pele o quanto antes. Então eles denunciam o movimento às autoridades portuguesas, né? É nesse contexto que surge a figura de Tiradentes, né? Tiradentes, ele era um militar, mas ele não era nem líder do movimento e muito menos um grandíssimo proprietário de terra como os seus colegas, né? Tiradentes era militar, tinha o ofício de dentista também, por isso o nome, e ele acaba servindo, né, ao movimento como um grande divulgador. Era uma liderança, sim, mas nada de grande expressão, né, global e tudo mais. Esse mito é criado posteriormente, né, não menosprezando a participação de Tiradentes, mas ele acaba sendo utilizado muito como um bode expiatório, porque o movimento Inconfidente era um movimento de elite. Porém, quando o movimento é debelado, né, as autoridades precisavam de alguém para dar o exemplo. E eles não podiam matar nem os membros do movimento que eram do alto clero, porque tinham, nem os membros do movimento que eram da alta burguesia, porque tinham, e nem os membros das altas classes burocráticas, porque também existiam ali. Então Tiradentes acaba pagando pato nesse sentido, né? Ele vem com essa manifestação simbólica revolucionária que é criada por consequência da proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Porque você precisa substituir símbolos quando você participa de um processo revolucionário, né? Nietzsche dizia que você só destrói aquilo que você substitui. Então Tiradentes ele se torna um símbolo fabricado pelos republicanos. Em 21 de abril de 1789, mesmo ano da Revolução Francesa, inclusive, Tiradentes é julgado, oficialmente ele é enforcado, é esquartejado e a cabeça dele é enviada de volta para Minas Gerais, onde fica fixada num poste em Vila Rica, o atual Ouro Preto, para dar o exemplo. A grande contribuição dele é ter despertado a fagulha da revolução na sociedade brasileira colonial, né? E foi um dos movimentos que contribuiu com a independência do Brasil, né? E Tiradentes acaba entrando para a história como essa figura quase que folclórica, né? Quando ele se torna esse símbolo de liberdade, os pintores
republicanos começam a retratar Tiradentes com a barba e o cabelo longo, fazendo uma relação, uma semelhança estética com Jesus Cristo, né? Mas Tiradentes era um militar, então com certeza ele não tinha barba. E quando ele foi preso, com certeza ele teve a cabeça raspada, porque era uma prática da época, então ele não era nem barbudo nem cabeludo. Mas criam essa estética, né? A historiografia tem dessas coisas, e o processo revolucionário principalmente, né? Você acaba removendo certos símbolos, mas você precisa substituir esses símbolos por outros símbolos, justamente porque você só destrói aquilo que você substitui, né? E aí, gostou de conhecer um pouquinho da história de um herói brasileiro? Se sim, deixe sua curtida e não esqueça de seguir a TV Uva em todas as suas redes sociais. Até mais!